Olá, está começando o Multiplix Notícias à semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, o Hospital de Campanha de Nova Friburgo foi desmobilizado. Por enquanto, a estrutura do local permanece de pé e sem data para ser desmontada, mas as chances da unidade funcionar acabaram. No último dia 27 de julho, o secretário estadual de Saúde, Alex Busquet, informou que estava prevista a desmobilização do Hospital de Campanha de Nova Friburgo para esta quarta-feira. Nossa equipe veio aqui no ginásio Frederico Sichel, no Prado, mas como vocês podem ver, não há nenhuma movimentação. A unidade de saúde foi anunciada no dia 7 de abril. 3 dias depois, a montagem da estrutura começou. A previsão era que o hospital fosse inaugurado até o fim do mesmo mês. No dia 1º de maio, a Secretaria de Estado de Saúde adiou a abertura para a segunda quinzena do mês e informou que os leitos seriam liberados aos poucos. Com a demora, foi realizada uma inspeção no local pelo Ministério Público Federal, que constatou a falta de reparos na estrutura. Não existia instalações hidráulicas nem de esgoto. Na época, a organização social responsável, a IABAS, deu uma nova previsão de abertura, dia 7 de junho. Um pouco antes da data prevista, no dia 3, o governo estadual assumiu a gestão após o afastamento da OS por problemas contratuais. E após diversos adiamentos, no final de junho, o Estado informou que o hospital de campanha poderia não ser aberto, o que foi constatado após o anúncio feito pelo secretário estadual de Saúde. A informação de que o hospital seria fechado sem nem ter sido inaugurado causou revolta nos friburguenses, que mostraram indignação através das redes sociais. A Secretaria de Estado de Saúde informou que ainda não há nenhuma data para o desmonte da unidade. O desmonte implica no início das obras físicas, que já estavam previstas no contrato com a organização social, que no momento está sob intervenção da Fundação Saúde. E nesse período de pandemia, todos querem manter a imunidade alta e se livrar de qualquer tipo de doença. A venda de própolis, por exemplo, cresceu significativamente aqui em Nova Friburgo. Confira os benefícios desse produto natural. A própolis não é tão saborosa quanto o mel, mas também é produzida pelas abelhas. O dono desse apiário, que fica no bairro Conquista, em Nova Friburgo, explicou pra gente de onde vem a substância. Dentro da colmeia é um ambiente onde não pode ter nenhum tipo de contaminação. Todo o interior da colmeia ele é revestido, é impermeabilizado com própolis. Quando a abelha volta do campo, ela passa num tapete de própolis, ela vai caminhando, já vai fazendo a desinfecção das patas. Para a resina se tornar própria para o consumo, ela passa por um processo minucioso. Todo o espaço que não é preenchido com favo de mel, ele é preenchido com própolis. Então, como que a gente produz? A gente cria espaços propositais para que a abelha possa encher esse espaço com própolis e daí remover a própolis e fazer o processo do extrato de própolis. Porque a própolis, da maneira como ela vem da colmeia, ela não é útil para uso humano. Para poder tornar a própolis benéfica, a gente tem que dissolver essa própolis em álcool etílico extra fino, álcool de cereais. A própolis tem um cheiro forte e é um pouquinho pegajosa. A mais conhecida é essa aqui, que tem a coloração mais escura. Esse tipo é chamado de silvestre e é produzido aqui nesse apiário. Mas além desse, existem mais 2 tipos que são raros. Essas duas, a vermelha e a verde, não tem na nossa região. A vermelha só tem em área de manguezal, é uma própolis raríssima, custa uma fortuna, que é usada só para exportação em quantidades também muito pequenas. A própolis verde é uma própolis muito comum em Minas Gerais, porque vem proveniente de uma planta chamada alecrim do campo, então é uma própolis muito valorizada, e também muito usada para exportação e também muito cara. Durante a pandemia, a procura pelo produto aumentou de forma significativa. Segundo Luiz, em uma época comum eram vendidos cerca de 800 frascos. Nos últimos meses, esse número aumentou para 5.000. Essa nutricionista explica que a busca pela resina se deve ao poder medicinal. Para o ser humano, ele tem exatamente essas funções: antibacteriano, antifúngico, e muitas vezes também aumenta o nosso sistema imunológico, por isso ele tem sido recorrentemente escolhido, e utilizado agora no período de pandemia em que nós nos encontramos. Ainda segundo a especialista, gestantes e crianças devem ficar atentos em consumir as versões não alcoólicas. Vale destacar que não existe nenhuma contraindicação no consumo da própolis. Alguns pacientes também
questionam-se sobre o problema de utilizarem tendo gastrite ou alguma doença relacionada ao estômago. E isso é uma individualidade de cada pessoa, dessa sensibilidade. Muitas vezes pelo teor alcoólico, né, sentem um pouquinho mais, mas não é comum e não é um sintoma que a gente costuma associar com o consumo de própolis. A gente tem essa dosagem entre 10 e 30 gotas, dependendo do objetivo, e não precisa passar disso, a gente pode ir colocando ela ao longo do dia. O própolis é um alimento riquíssimo e muito potente que, se souber ser utilizado numa dieta, ele pode trazer grandes benefícios. Os empresários de Nova Friburgo estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais. Depois de tanto tempo de portas fechadas, a data pode alavancar a economia do setor, seja nas vendas físicas ou nas vendas online. Confira. Mais de 5,5 milhões de fluminenses vão presentear os pais no próximo domingo. É o que diz o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises. Aqui em Nova Friburgo, os comerciantes estão otimistas. Após quase 4 meses de portas fechadas, perdendo vendas em datas comemorativas, o Dia dos Pais se apresenta como uma de melhor recuperação da economia. Essa loja quer resgatar o tempo perdido e preparou algumas promoções. Tirando o Natal, o Dia dos Pais é a segunda melhor data. E a nossa expectativa está bem grande, assim, recuperar pelo menos alguma coisa, né, um percentual daquilo que a gente perdeu aí nos dias fechados, né. E a loja ela tá toda, né, com desconto, toda a coleção de inverno e alguma coisa já de primavera que está chegando. E ainda seguindo as recomendações, a loja também segue com o delivery. Além do shopping estar aberto, a pessoa pode vir aqui na loja para comprar, né, com todas as medidas de segurança. A gente está aberto de meio-dia às 20 horas. E a gente também está fazendo delivery, sim. Esse outro estabelecimento também caprichou nos descontos, inclusive nas calças jeans, que são as campeãs de vendas no Dia dos Pais. Agora a expectativa é de retorno, de movimentação, porque a gente, juntamente com o Dia dos Pais, está entrando com uma liquidação, né, de inverno, e realmente foi muito ruim a gente perder o Dia dos Namorados, mas a gente está postando as fichas no Dia dos Pais. No Dia dos Namorados a gente já começou esse delivery, e no Dia dos Pais a gente vai continuar, porque tem gente que ainda prefere ficar em casa, então a gente vai continuar esse delivery. Como o município se encontra na bandeira vermelha, segundo o decreto, apenas as lojas dos shoppings vão funcionar no fim de semana. Por isso, o diretor da Associação Comercial da cidade pede que os friburguenses tentem evitar as aglomerações. Aqueles que tiverem, né, e que buscarem fazer suas compras, que possam fazer aí durante a semana, né, até a sexta-feira, de forma mais organizada, né, planejada. A gente também apela às pessoas que puderem fazer suas compras via delivery. De todas as dificuldades, o que a gente pode com certeza dizer para vocês é que a economia está naturalmente dando sinais, né, de revigoramento. Até o fechamento da matéria, o comércio de rua não estava autorizado a funcionar no final de semana por conta das regras da bandeira vermelha. Mas na manhã de sexta-feira, a Prefeitura publicou no Diário Oficial um decreto que permitiu o funcionamento das lojas neste sábado de véspera do Dia dos Pais. Falando em Dia dos Pais, você vai conhecer agora uma história de muito amor entre pai e filho. Relações como a do João e do Marlon devem servir de exemplo para muitas pessoas. Ser pai é muito mais do que colocar alguém no mundo. Ser pai é ir até onde ninguém mais chegaria por um filho. É ser presente e exemplo, como o caso do João, que se encaixa nas melhores definições. Depois que o Marlon sofreu um acidente, ele largou a vida que tinha para se dedicar ao filho. No dia 30 de julho de 2015, né, o Marlon sofreu um acidente e até essa data eu era metalúrgico. Ele foi atropelado, né, a gente teve que abandonar tudo. Marlon teve traumatismo crânioencefálico. Foram dias de muita luta, ao lado da esposa Débora e a outra filha, Evelyn. Foram 45 dias de CTI, né, em coma, 10 comatoso, né, sem sedação, mas também não despertava, né, e 13, né, no isolamento. E aí, graças a Deus, ele conseguiu sair. Muito magrinho, né, de 80 quilos, né, de músculo, massa magra, saiu com 40, 45 quilos. Marlon não falava, Marlon não se movia, né? E era totalmente dependente, precisava de alguém. Então, eu e minha esposa decidimos que, nos primeiros momentos, nos primeiros 6 meses, nós ficaríamos juntos. Nós dois saímos do serviço.
e depois ela voltaria ao trabalho. Depois de um trabalho intenso de reabilitação, exercícios, exames, viagens e medicamentos, Marlon teve uma evolução. Com a ajuda do pai, ele se exercita em casa e voltou para a musculação. Mas ainda é dependente e segue no processo de se recuperar. Antes do acidente, João já fazia cuscuz para vender, como uma fonte de renda extra. Mas depois que decidiu deixar o emprego para cuidar do Marlon, ele fez um curso, se especializou e começou a produzir diversos tipos de doces, que hoje são uma fonte de renda estável. Nós produzimos bolos, cupcakes, sacolés, mini bolo de pote, hoje também pudim, né, de leite em pó e pudim de coco. E fazemos também bolos confeitados, né? Graças a Deus hoje a gente tem uma linha bem legal até de produtos e que me ampara financeiramente, né, e não me faz ser amparado pelo benefício do Marlon. Eu consigo viver sem ter que depender do benefício do Marlon e sem ser também quem depende da minha esposa diretamente. E não é só com as receitas que João deixa a vida das pessoas mais doce. Há 14 anos, ele tem o projeto social e esportivo Atleta Cidadão, com crianças de 8 a 15 anos. Além do Marlon e da Evelyn, lá ele também conquistou muitos filhos do coração. Um deles, inclusive, faz o trabalho de reabilitação com o Marlon. Graças a ele, eu fui incentivado a cursar, fazer educação física. Ele foi um dos maiores incentivadores a isso e eu consegui concluir a minha faculdade. E eu tenho a alegria de hoje, depois de formado, poder participar dessa reabilitação do Marlon, que é muito mais do que um amigo, é um irmão para mim, e de poder estar presente, de poder estar aqui fazendo essa homenagem ao João. Mais do que pai e filho, João e Marlon são também melhores amigos. Sempre juntos, transformam as dificuldades em aprendizado. Movidos pela fé, vislumbram novos horizontes, com a certeza de que dias melhores sempre virão. Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro e um feliz Dia dos Pais!